Olá pessoal, nós estamos aqui reunidos hoje para falar, para comentar um pouco sobre a situação política do nosso país, até porque acabamos de passar do primeiro turno. E é incrível, mas muitos conservadores que votaram no Bolsonaro ficaram desiludidos com a situação na qual nós encontramos atualmente, que na verdade, se você parar para analisar de forma fria e não tão sentimentalista, hoje nós estamos na melhor situação que os conservadores já estiveram nesse país. Porque, pelo menos na República, certo? Se for olhar no Império, a coisa era diferente. O Império tinha bancadas conservadoras gigantes. Mas na República, esse é o melhor momento para os conservadores na história. Tá bom? E talvez você esteja olhando para mim pensando, bom, se você me conhece, né? Você vai dizer, bom, Penafort, você é conservador. Sua opinião não conta. Então, que tal nós pararmos um pouquinho e analisar o que a trupe da esquerda está falando? Então nós podemos parar para fazer essa pequena análise. E para isso eu trouxe algumas demonstrações aqui para vocês. Olha o que esse pessoal está dizendo. Certo? Olha o que esse pessoal está falando. Olha o que a própria esquerda está falando acerca de nós conservadores. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês querem comentar algo? Dar as boas-vindas, né? A gente está começando A gente sentou e somamos ideias e pensamos em abrir alguma coisa para falarmos sobre a política nacional, a política estadual, a municipal. E a gente percebeu muito isso no cenário nacional. Há muitos influenciadores, há muitos programas de direita, de conservadores. É o caso da Jovem Pan mesmo. E diversos influenciadores que tem Brasil afora. E a gente conversando, a gente viu que, de fato, no Rio Grande do Norte, a gente tem uma deficiência muito grande de pessoas que defendem as mesmas bandeiras que a gente defende, ter programas, ter podcasts que falem sobre esses assuntos. E como a gente tem em comum, né, a apreciação pela mesma pauta, que é política, a gente decidiu fazer um podcast, né? E hoje é o primeiro. Inicial, né? Estamos no primeiro encontro hoje. Isso, e a gente está assim meio de que no improviso, né? Com certeza para frente a gente vai organizando cada vez mais. Muitas falhas quase não começam. Faltou energia, foi muitas coisas de bastidores. O fato é que eu não sei você, Pena, se Alex, mas se vocês procurarem ver no estado do Rio Grande do Norte, nós estamos falando propriamente aqui de Mossoró, mas no estado do Rio Grande do Norte, programas, podcasts, alguns programas que comentem que sejam de fato conservadores, nós sentimos falta exatamente de pessoas que falem esse assunto. E até sob essa perspectiva. Falem do assunto sob essa perspectiva, porque sob a perspectiva da esquerda tem um bocado. Vou dar um exemplo. A gente tem, aqui na cidade de Mossoró, por exemplo, tem um programa que é muito bem visto, passa meio-dia, em uma rádio aqui em Mossoró, e por muitas vezes eu fico ouvindo o rádio e fico vendo, e o que acontece? Muitas vezes as opiniões são externadas, mas eu não vejo raramente, né, a participação de alguém com uma visão diferente do que o coletivo lá está expondo a opinião, dizendo que, por exemplo, Bolsonaro fala alguma coisa de dia, o cara vai lá meio-dia e desbuia tudo o que ele falou, sempre na ótica de esquerda, e dificilmente tem alguém que tem uma opinião divergente para que leve ao ouvinte também algo diferente. Que traga um contraponto. E essa é a nossa ideia, trazer a nossa visão conservadora, patriota, para dentro da discussão nacional, estadual e municipal da cidade de Mossoró. Então, o nosso objetivo inicial é exatamente esse, trazer uma visão dentro da discussão, um contraponto, como bem falou Pena, a respeito disso. E o momento é exatamente esse, né? Que está bem quente, a questão das eleições, o primeiro turno, e a gente sentou e pensou, o que é que a gente pode trazer a respeito do que aconteceu no primeiro turno? As pessoas acham que perderam, que ganharam,
saíram mais fortes, saíram menor? Qual a visão da esquerda, da direita em relação ao primeiro turno? Eu sei que pensamentos, ideias, a gente está escutando muito, né? Está escutando muito, e a gente juntou tudo isso para a gente trazer a nossa visão para vocês do que a gente achou realmente. Ganhamos, perdemos, ganhamos. É isso que a gente vai discutir. Vencemos umas batalhas, perdemos outras. Isso, exatamente. Faz parte da guerra. Exatamente isso. Ouvi também nosso amigo Alex, também está junto com a gente com essa ideia, né? Está aqui com a gente. E só para, antes de passar para Alex, futuramente a gente vai trazer pessoas do nosso estado, da nossa cidade, pessoas comuns como a gente, para trazer a sua participação, né? Para trazer a sua participação também dentro desse tempo que a gente vai estar aqui passando para vocês. Espero que vocês gostem, tragam sugestões, levantem alguns questionamentos, passem para a gente, para que a gente vá cada vez melhorando para levar para vocês uma visão do contraponto aqui no estado do Rio Grande do Norte e na cidade de Mossoró, sobre a política, né, de um modo geral. Nosso amigo Alex. Boa noite, né? Meu nome é Alex Feitosa, junto com o amigo Penaforte e o amigo Zeca, a gente está agora somando aqui esse projeto para começar a fazer o que o amigo Zeca acabou de informar aí, é isso? Então, nós gostaríamos de iniciar hoje nossa primeira pauta, justamente, eu quase entro na pauta sem nos apresentar, mas enfim, nós vamos justamente mostrar a visão, tanto da perspectiva da esquerda quanto da direita. Você diz, como é que você vai mostrar a perspectiva da esquerda quando você é um conservador? Simples, lendo o que eles escreveram. Mais fácil impossível. E é nessa perspectiva que eu quero mostrar a vocês que, primeiro, a guerra não está perdida. Segundo, nós começamos vencendo muitas batalhas. Nós criamos um cenário que nos favorece em demasia. Nós quase que dominamos, quase que por inteiro, o cenário político nacional. Inclusive no Nordeste, que falam tanto que o Nordeste... não, porque Lula venceu no Nordeste. Não, beleza, ele teve as maiores votações no Nordeste, mas, por exemplo, nós fizemos a maioria dos senadores. Certo? Nós fizemos a maioria dos deputados federais. Aqui no Rio Grande do Norte, onde nós residimos, 4 deputados são do partido do presidente. O PT, que elegeu o governador, não conseguiu fazer isso. Foram 2, não foi só do PT? São 2. Dois. A mais bem votada do estado, Natália, ela tirou uma votação muito expressiva e era esperado. Ela representa exatamente essa cara, a face do petismo, né? Ela defende as pautas ideológicas que o PT defende e ela arrastou com ela o mineiro. Do outro lado, a gente conseguiu fazer 4 pessoas com visões alinhado ao que o governo federal pensa. E outra... 4 do mesmo partido. E o senador. Exatamente, eu ia falar agora. Em 2018, nós elegemos 2 com visão totalmente diferente de esquerda, né? Totalmente diferente de esquerda. Aliás, Stephenson há uma interrogação muito grande em relação a Stephenson, né? Há uma interrogação muito grande em relação a Stephenson. E doutora Zenaide. Zenaide, a gente já sabe que ela é declaradamente. Porém, em 2022 veio a resposta. Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte, como é que diz? Ministro do governo Bolsonaro. Era secretário, né? Começou ministro, depois ele foi para secretário. Isso, do desenvolvimento. Exatamente. E do PL, do partido do presidente, né? Do partido do presidente. Então, assim, se você olhar a Câmara Estadual, a gente vai ver também houve uma avalanche de pessoas ligadas, deputados ligados do próprio PL, né? Fez uma bancada forte. Então, se a nível nacional, o PL, o presidente Jair Bolsonaro, a visão direita, liberal, conservadora, fez um estrago a nível nacional, o Rio Grande do Norte e o Nordeste não ficaram para trás. Não ficaram para trás. Só do PL também estadual foi 4. Não ficaram para trás. E é isso que a gente vai trazer, exatamente isso. Rolou muito nos grupos. Aqui em Mossoró.
rolou muito nos grupos essa semana. Eu tive que trancar um grupo, que eu sou administrador, Direita Mossoró, e eu tive que trancar e fazer 4 autos grandes, acho que Alex está lá, Alex viu, falando exatamente isso, né? Algumas pessoas desanimadas por não conhecer muito, por ser muito superficial na política. Foi aquela pancada, né? Inicial, aí depois o cara cambaleia, depois volta pro combate de novo. Sabe onde foi que eu fiquei animado? Eu fiquei animado quando eu vi Gleice Hoffmann, a presidente do PT, quase chorando. Quando eu vi Haddad com a cara de enterro, literalmente. E o Lula com aquele discurso de derrotado, meu irmão. Ali eu entendi que quem saiu vitorioso não foi quem saiu em primeiro lugar no primeiro turno para presidente. Ali eu entendi. E a gente vai entender exatamente essas coisas. Né? E muita gente da esquerda também entendeu. Porque assim, tanto nos movimentos, tanto na esquerda quanto nos conservadores, né, tanto lá nos revolucionários quanto em nós conservadores, você tem aquele pessoal que entende o cenário, né, compreende o cenário macro, e você tem aquela ali que só olha o micro, só olha para aquela batalhazinha pontual que foi vencida ou perdida. E aí, com base naquilo ali, desmorona completamente. Mas se você for analisar o macro, que é justamente a perspectiva que nós desejamos transmitir agora, meu amigo, foi uma vitória acachapante. Pena, eu vi que algumas pessoas de direita caíram na narrativa. E olha, a narrativa não surgiu do meio bolsonarista, não. A narrativa partiu da esquerda. A primeira coisa que aconteceu no outro dia, eles começaram a divulgar, a difundir em todas as redes sociais que nós do Nordeste, nós nordestinos, estávamos revoltados, de direita, estávamos revoltados com os nordestinos, porque os nordestinos deram a vitória à Lula no primeiro turno. E eles começaram a difundir, a divulgar, a soltar fake news nos grupos, e parte das pessoas de direita, sem discernir a malícia, a Eva Daninha que estava sendo jogada. Já baqueado daquela pancada inicial, né? Daquela percepção micro ao invés de olhar o macro, aí quando pegou isso aí... Exatamente. Aí deram vazão, divulgaram algumas coisas e deram armas para eles, exatamente, deram bala para eles difundir. Até que, graças a Deus, parece que cedo ainda, houve um movimento contrário, e esse movimento contrário exatamente veio na contramão, né? Chocou com as informações que a esquerda estava difundindo, e aí entendemos que, na verdade, aquilo era uma pegadinha. Para quem conhece o nosso interiorzinho aqui, eu que sou lá de Jean Luís, a gente chama de fojo, né? Arma o fojo para o preazinho vir e cair no fojo. Então a gente percebeu que aquilo era um fojo, opa, acordamos, e começou um movimento contrário. Não sei se vocês viram, rodou muito nas redes sociais um mapazinho do Brasil verde e o Nordeste o Nordeste de amarelo, né? O Brasil de verde e o Nordeste de amarelo, e o Brasil abraçando, né? Como se o Nordeste fosse uma criança abraçando e tal. Que era uma imagem que eu fiquei até comovido, né? Até repliquei, porque ficou muito bacana mesmo. Então, em vez de dividir, em vez de rachar, a gente se abraçou. Vamos nos unir. Nós nordestinos somos patriotas e somos brasileiros também. Entendemos que... separar, não. E se você assistiu, se você vê o Wille Wacker, outros repórteres, outros artistas, todos eles se pronunciando depois, arrasados. Por quê? Porque eles sabem, eles têm o conhecimento, e eles sabem que a esquerda gastou as balas que tinha tudinho com aquele negócio do voto útil. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco dentro desse balaio, né? Então vamos tocar. Gastou as balas, né? Vamos deixa aí. Ficava aqui das armas aqui, que o cara falou a bala na frente e não tá sentado, lutar, né? Mas deixa que é o... Deixa que é o... O pessoal entende, né? É o que importa. É o que vai entender. Exatamente, isso vai servir para isso também. Exatamente para a gente tirar algumas coisas que a gente fala que acha que é daquilo, né? Está acostumado a falar daquela coisa. E aí vamos ler um pouquinho o que foi que o pessoal da esquerda falou. Vamos lá. Eu vou jogar a imagem aqui para que vocês vejam e vamos ler juntos. Olha o que o pessoal da esquerda diz. Olha aí, ó. Retweet.
todos os ministros desse verme eleito e ele com chances reais de ganhar. O verme que está falando é o Bolsonaro, certo? Chora mais, esquerdista. Na moral, que merda de país. Independente de quem seja o presidente, a gente perdeu e a merda do bolsonarismo venceu. Então, veja o que aconteceu sob a ótica do esquerdista que está compreendendo muito bem o cenário. Outro, ainda acho que o Lula ganhe, mas no geral o bolsonarismo venceu. Essa é a realidade. Essa. Olha o outro. Sim, mesmo se o Lula ganhar, o bolsonarismo venceu a eleição e venceu de lavada. Eleger o Lula agora é só redução de danos. Vencemos de lavada mesmo, pessoal, como nós estamos falando. Aqui no Nordeste nós fizemos as maiores bancadas. Nós estamos dominando esse país e vamos virar. Aguarda aí. Olha o outro. Os próximos anos seguirão sendo Olha o selinho de verificado, viu? Só quem consegue o selinho de verificado é esquerdista. Um conservador conseguir é difícil. Mas olha aí, Chico Garcia. Os próximos anos seguirão sendo sombrios. Basta ver nossos representantes. Meu sentimento já é de decepção e tristeza. Chora mais. Já perdemos a eleição. Por mais que o Lula ganhe presidencial, não vai ganhar não, viu? Não vai não. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Então veja a perspectiva dos caras. E aí o pessoal fica chorando, aperreado, desesperado, mas nós largamos na frente em todo o cenário, com exceção da presidencial. Tudo bem, largamos atrás. Mas essa é uma batalha que nós vamos continuar travando. Você cambaleou? Levanta, porque o combate no segundo turno está só começando. O segundo turno é outra eleição. Primeiro turno tem nada. Certo? E aí olha isso. Então você pode olhar também o pessoal aqui da... vamos lá, deixa eu abrir. Do New York Times, olha isso. Gente, teve repercussão internacional. Os jornalistas internacionais dando razão ao Bolsonaro, dizendo, olha só, Bolsonaro estava certo, as pesquisas estavam erradas. Porque lembra que a pesquisa dava no primeiro turno, dava uma diferença de 14 pontos. Qual foi a diferença final? 5. E olha que o New York Times, para quem conhece, sabe que é um jornal com viés de esquerda. Extrema esquerda. Eles levam aquela pautazinha woke, certo? Eles chamam de pauta woke, que é essa galera aí da ideologia de gênero, desse negócio todo, certo? Esse é um jornal da extrema esquerda. Exatamente. Tá bom? Dá em nome aos bois. Então, se o jornal da própria extrema esquerda está reconhecendo a vitória de Bolsonaro, olhe a que ponto nós chegamos, certo? E olha quem realmente está chorando. Erga-se, meu amigo. Nós vamos levar essa. Tá bom? Então, diga aí, Rocha. O cenário ele é muito nítido, é muito cristalino o cenário. Que é que nós temos posto? Lula, um voto útil, desgastou as campanhas dos outros seus adversários, prova que eles fizeram. Ciro Gomes fez aquela carta à nação, Tebet ficou também frustrada, com raiva, brigou com ele, fez um pronunciamento também, que Lula estava sendo injusto em fazer essa campanha, né, do voto útil. Saiu as pesquisas, todas as pesquisas, ou quase todas elas, diziam que realmente Lula estava eleito no primeiro turno. Os artistas, que geralmente se pronunciam mais forte no segundo turno, já não há muita novidade, porque eles já se pronunciaram, se lembra? Faz o L, vira voto, né? Então, eles já se pronunciaram, não há muita novidade. Tenho certeza, esperem agora no segundo turno, a avalanche de atores, cantores famosos, bolsonaristas, no segundo turno. O lado da esquerda, o faz o L, quem tinha para fazer já fez o L. Quem faltava fazer o L? Ciro Gomes, para nós, zero novidade. Simone Tebet, que nem diz Lula, zero novidade. FHC, zero novidade. Ou seja, o que eles tinham, já gastaram. Falando no FHC, o PSDB derreteu, meu. Acabou-se. Já desgastaram. O que é que acontece? Bolsonaro se municiou, está reforçado de tudo que você possa imaginar para o segundo turno. Os governadores eleitos no primeiro turno, grande maioria já, os 3 maiores colégios, né, eleitoral,
Zema, 70% no primeiro turno, não puxou muita coisa para Bolsonaro, como ele queria ganhar no primeiro turno, ele ficou quieto. No outro dia, ele disse, vou com qualquer coisa. Discordo de algumas pautas de Bolsonaro, de alguns posicionamentos, de algumas falas dele, mas jamais eu vou querer isso para meu estado. Ter Lula de volta na presidência. Declarou assim para fazer campanha para Bolsonaro. Em São Paulo, não bastava só a virada que Tarcísio deu, que ele dizia que Tarcísio, ali foi a imoralidade dos institutos de pesquisa. São Paulo. Ali foi para desmascarar, literalmente. Parece até que eles erraram na hora de escrever, eles colocaram... Verteram, né? Então, o que é que acontece? Ali se deu a prova de que, de fato, os institutos de pesquisa precisam ser revistos, precisam analisar a sua metodologia, e isso vai implicar realmente em muita análise, isso aí para frente. Mas perceba qual é a novidade em São Paulo. Além de ser o maior colégio eleitoral do país, além de ter tido o Tarcisão asfaltando geral, Haddad, ainda tem Rodrigo Garcia, que é o atual governador do PSDB, que já declarou voto a Bolsonaro. Então, meu amigo, além de ter Tarcisão asfaltando tudo, ainda tem o atual governador do estado do lado dele, puxando tudo. Meu amigo, o negócio está bonito. E eles sabem disso. Vamos continuar na pauta. Aproveitando a deixa que você deu, que o PT ele já gastou toda a sua munição, já não resta o que ele usar, o que tinha de apoio, o que está chegando agora, é coisa antiga já, então já era, não faz diferença, né? É preciso ter em mente agora que, por exemplo, mas Ciro veio, não vai fazer diferença, porque a campanha do voto útil do Lula já tirou de Ciro o que tinha de tirar. É tanto que você viu o derretimento de Ciro nas pesquisas ao longo dessas últimas semanas. Já tirou de Simone o que tinha que tirar. Esses votos agora, meu amigo, tem em mente, certo? O PT usou toda a sua munição e agora o Lula, ele atingiu o teto. Daquilo ali, meu amigo, ele não passa. Pena, mas eu acho que ele vai ter dois apoios muito importantes nesse segundo turno, o Lula. Vai ter dois apoios muito importantes, mas de verdade. Um se chama Joyce Hasselmann, né? Tirou 1 milhão e 79 mil votos em 2018 e agora tirou 13 mil votos. Deputado aqui que não entrou, tirou 30 mil votos. Aqui no Rio Grande do Norte, que não entrou, tirou 30 mil votos. E ali em São Paulo, o maior colégio eleitoral. Nem para vereador, nem para presidente de bairro tiravam uma eleição dessa. E o segundo reforço que provavelmente o Lula vai ter com força nesse segundo turno é Alexandre Frota. Alexandre Frota, que também foi muito bem votado, ele não traiu o Bolsonaro, ele traiu todos nós que acreditávamos nele, né? Dava um programa só para falar dos traidores, viu? Tava, e vamos fazer. Tomaram um fundo bonito. E olha que ele tirou, parece piada, ele tirou o dobro de votos de Joyce Hasselmann, ele tirou 24 mil votos. Não, e inclusive ele desceu, né? Ele era deputado federal. Sim. Ela pelo menos brigava para federal, tirou 3 mil votos. Ele foi brigar, ele disse, não, a federal a boca esquentou, vou aqui para estadual. Tirou 24 mil votos, não passou nem na porta da eleição, né? Então, são dois reforços que provavelmente Lula vai ter. Veja a diferença, meu amigo, do que tem posto na mesa para o segundo turno. Aí as pessoas me perguntam, Zeca, e aí? Você está animado? São 6 milhões de votos de diferença de Bolsonaro para Lula. É 47 milhões. É só você 47 milhões na mesa, amigo. Vou falar muito bem sobre isso também. Meu amigo, tem tudo, só o Zema. Eu tenho certeza que só o Zema, em declarar voto a Bolsonaro, eu tenho certeza que vai-se embora essa diferença aí. Só o Zema. A gente falou nem do Rio de Janeiro. Eleito no primeiro turno, falamos nem do Rio de Janeiro também. Eleito também no primeiro turno, no outro dia, declarou voto. O deputado mais votado do Brasil. Quem foi? Mais votado do Brasil. Nicolas. Tá com um jovem adolescente, evangélico, né? Era vereador em BH. Aqui na nossa região, Rogério, muito bem votado. Tá com ele firme e forte. O deputado mais bem votado do Rio Grande do Norte estadual foi o Wendel Lagartixa. Tirou voto aí. Então, assim, e apoia o Bolsonaro.
esse povo, no Brasil inteiro, todos nós vimos. Ele estava de dentro de campanha, trabalhando para algum candidato, trabalhando para o presidente, fazendo os movimentos de rua que a gente faz. Todo mundo viu como que foi as eleições. Praticamente, foi uma das coisas que eu percebi. Eu não sei você, mas foi uma das coisas que eu mais percebi. Quase ninguém fazendo campanha pedindo para presidente. Todo mundo trabalhando a sua campanha para o seu governador, para o seu senador, para o seu deputado, não se preocupava no presidente. Apesar de ser bolsonarista, apesar de ser do partido do presidente, não se preocupava. O foco era eleger. O foco era eleger. Agora, depois de eleito, e a grande massa, né, nós vamos ver aqui como ficou a composição do Senado, da Câmara, os governadores, esse povo agora todinho dentro da campanha em massa. Até porque quem venceu já ganhou um fogo para lutar firme e forte. E o outro lado que saiu completamente derrotado, como é que eles estão? Para fazer esse segundo turno. Assistindo alguns canais de TV e alguns podcasts, né, eu via muito alguns comentaristas falando assim, alguns governadores que não se posicionam nem Lula nem Bolsonaro, eles vão observar a eleição. O que é que vai acontecer? Se Lula tiver uma votação expressiva muito diferente da de Bolsonaro e Bolsonaro não tiver nenhuma chance, aí eles ou ficam calados ou vão para Lula. Por quê? Porque eles vão observar o cenário que eles vão trabalhar. Então, se ele está eleito e sabe que Lula tinha 99% de chance de levar no segundo turno, então eles não iam puxar voto para Bolsonaro, que era exatamente para não se queimar depois com Lula. Só que, meu amigo, o cenário ficou tão bacana, ficou tão bonito para o Bolsonaro, que ele fez a maior bancada por federal, estaduais, do Senado. Tá tudo bonitinho. Vai poder trabalhar livre agora. A diferença que diziam que ele ia terminar com 30, Lula com 56. Nos últimos dias, eu dizia até o pessoal, esse instituto aí de pesquisa que a gente sabe que faz as pesquisas que passa naquela TV. Eu tenho certeza que antes de terminar a eleição, ele vai fazer ali um boca de urna dizendo que Lula está com 101%. Eu imaginava que ele ia fazer isso. Eu estava esperando 70% para Lula, 40% para Bolsonaro. Passou de 100% e quem disse que ele se importa. Quando termina o resultado, que vê, na verdade, o escândalo dos institutos, meu amigo, até isso foi favorável ao Bolsonaro. Os governadores não pensaram um dia, a Semineto da Bahia, né? Algumas críticas a Bolsonaro e tudo, ele tirou muito voto na Bahia de Bolsonaro, porque se posicionava ali nem lá nem cá, que ele brigava contra o PT, mas também não apoiava o Bolsonaro. Consequentemente, ele tirou muito voto de Bolsonaro lá. Agora, no outro dia, já declarou, já é bolsonarista, já está do lado do Bolsonaro, porque vai brigar contra um petista. Meu amigo, a Semineto, ele tem muito voto. Sem falar que, a gente estava lendo agora há pouco, né? E Bolsonaro, ele tirou muito mais votos do que o que tirou em 2018, principalmente no Nordeste, né? 1,79 a mais, né, de voto aqui do que tirou em 2018. Então, automaticamente, até aqueles que tinham todo o motivo do mundo para ficar em cima do muro, o cara tomou partido no outro dia, meu amigo. Vai trabalhar pesado agora dentro da campanha do presidente Bolsonaro, né? E eu digo uma coisa, só para finalizar apenas. E vai ficar feio, viu? Vai ficar feio para prefeito, para governador e algum outro político aí que acha que ainda dá para ficar em cima do muro, que ainda dá para ficar neutro. Não dá mais para ficar neutro, não. Tem Tá que tomar posição. Tá ficando feio e tá se desgastando, porque você nem é... Tem um ditadozinho que eles dizem lá, né? Nem. Tem um ditadozinho que eles dizem lá que tá ficando feio para esse tipo de pessoas. Eu estava conversando com um camarada ali, e ele pretende sair para vereador. E ele me disse assim, ele estava almoçando, e ele me disse assim, Zé, é o seguinte, eu voto em Bolsonaro, mas não posso dizer, porque senão, eu digo, ei, pois você está totalmente equivocado. A época já passou de você chegar num canto e dizer que não vota, e no outro canto diz que vota. Meu amigo, o tempo passou. O povo acordou e sabe quem é e quem não é, quem é onde está ou você não está. Então, a minha visão é essa. Tem muita gente, tem muito prefeito ainda que não se posicionou, está calado, está em cima do muro.
e eu vejo na rua o povo perguntando, e aí, o que é que vai acontecer no segundo turno? Né? Eu imagino que tem gente preocupada, o que é que vai acontecer nesse segundo turno. Se o cara diz ou não diz, né? Alguma coisa vai ter que se posicionar aí, né? Vamos voltar aí para a pauta, vamos ver o que é que E aí, eu vou até aproveitar, dar um salto aqui na pauta, né? Que eu ia falar lá, mostrar que os indecisos, nulos, a coisa toda, tá todo mundo migrando pro Bolsonaro, mas eu vou aproveitar a sua deixa que você falou do Nordeste e vamos dar um salto. Gente, agora em 2022, Bolsonaro teve uma votação bem mais expressiva do que 2018, certo? E ele passou 4 anos tomando pancada e cresceu, certo? E aí eu quero que vocês tenham uma coisa em mente, né? Já aliviamos essa coisa do Nordeste, né? Do querer bater no nordestino, já mostramos que não foi culpa do nordestino, mas eu queria aproveitar para reforçar isso, porque veja, Bolsonaro, ele teve aqui 1.790.000 votos a mais do que a última eleição. E aí, o que é importante notar é que desse 1.790.000 votos a mais, 1.300.000 desse crescimento foi no Nordeste, meu povo. Foi o Nordeste quem tirou a vitória de Lula no primeiro turno. Porque se você pegar esse crescimento do Bolsonaro e transferisse esse crescimento para o Lula, ele levaria no primeiro turno. Porque você diminui 1.300.000 em Bolsonaro, aumenta 1.300.000 no Lula. Ele levaria no primeiro turno. O Nordeste removeu de Lula a vitória do primeiro turno, porque Bolsonaro teve mais votos e esse aumento de votos foi aqui. Aí você diz, mas esse aumento foi aí e os outros estados? Bolsonaro teve uma redução no número de votos do Sudeste. Nessa eleição, em comparação a 2018, ele tirou menos votos em São Paulo, ele tirou menos votos em Minas Gerais, ele tirou menos votos no Rio de Janeiro do que tirou em 2018. Não fosse o Nordeste para salvar, Lula teria levado. Exatamente, esse é o... Então, nordestino, orgulhe-se. Nós tiramos o primeiro turno do Lula. E assim, mas o Lula ainda teve mais votos aqui. Não importa. O jogo está virando. Agora, você acha que um problema sistêmico gigantesco será resolvido em 4 anos? Não. Em 4 anos, com uma bancada que não era conservadora? Em 4 anos, porque assim, beleza, você diz, mas Bolsonaro conseguiu trazer o Centrão para o lado dele e conseguiu dominar a Câmara. Mesmo sem corrupção, conseguiu. Certo? Mas ele não conseguiu dominar o Senado. Ele não conseguiu dominar o STF. Ele governou 4 anos tomando pancada sem base nenhuma. A base foi construída agora. Nessa eleição nós estamos construindo uma base. Certo? E foi o Nordeste quem deu ao Bolsonaro o segundo turno para que nós sejamos capazes de virar o jogo. E agora eu vou mostrar que nós vamos virar sim. Por que nós vamos virar? Porque uma diferençazinha minúscula de 5 milhões de votos não é nada quando você tem mais de 40 milhões de votos na mesa. Pena, aproveitando aí, quando você focaliza aí que você vai mostrar, reforçar isso que você está dizendo, desde 2014, quando começou os movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff, né? E aí foi onde as pessoas começaram a surgir bastante movimentos de rua, né? Vem pra rua. O próprio MBL na época foi bem reforçado e exatamente ali as pessoas começaram a gostar do tema política. Ninguém sabia o nome dos ministros do STF, ninguém sabia o nome do presidente da Câmara, ninguém sabia o nome do presidente do Senado, ninguém sabia quem eram os senadores, os deputados. A partir dali, sabe assim, tem uma música, né, que diz que em 2018 um gigante acordou. A partir de ali, de fato, o gigante acordou e foram para a rua. E não aceitaram mais ser moeda de troca, como a gente foi muito aqui no Nordeste, né? O PT é especialista em fazer exatamente isso. Trocou a transposição, trocava tudo que você possa imaginar pela questão do voto e a gente, ano após ano, ia caindo nessa lábia, caía e próximo ano era a mesma coisa e eles iam mantendo sem concluir as coisas para manter sempre o controle da massa, né? 2018, uma voz se levanta,
ecoa no Brasil afora, uma onda conservadora, né? Uma onda conservadora. Eu acho interessante que eu falava isso na... Só uma coisa. Antigamente, tudo que eu me entendo um pouquinho de gente de criança para agora, a gente só ouvia falar Copa. Chegar essa época ninguém sabia nem quem eram os candidatos. Você não sabia que era candidato a deputado, que era candidato a governo, que era candidato a senador. Não ligava, ninguém ligava para isso, era só Copa. Copa era brasileiro com a camisa do Brasil por Copa, aquele negócio tudo, todo mundo não sabe, não se metia com política. Depois de 2018 para cá, é como você disse, o gigante acordou, levantou e hoje em dia todo mundo está focado na política. Não está lembrando nem que esse ano tem Copa. É verdade. Tá entendendo? Ninguém está se lembrando nem questão de Copa. Tá? O olhar do brasileiro hoje em dia está para a política. E isso, Alex, continuando aquilo que eu estava falando, exatamente o que foi que aconteceu para que chegasse a esse ponto aí que a Alex está defendendo. Quando as pessoas viram que era possível, e eu sempre dizia, voltando a um ponto que eu estava dizendo, eu dava aula na igreja, e eu sempre falava muito para as pessoas da igreja, né, que o Brasil, ele é um país, na sua maioria, conservadora, que sempre foi administrada com pessoas de viés de esquerda. Então, parecia que não havia a totalidade, a maioria das pessoas não era conservadora. 2018, esse grupo, né, teve voz, foi ouvida e até hoje está aí de pé. Eu estava falando com uma colega minha esses dias e perguntando a ela é de Areia Branca, Caliane, de Areia Branca, esposa de um amigo meu, Júnior. Ela me perguntando sobre o movimento 7 de setembro e me perguntando sobre aquela última carreata que foi feita aqui em Mossoró. Eu perguntei a ela como era que estava lá. Ela disse, não, aqui em Areia Branca tem um movimentozinho, mas aí é muito pequeno. Eu disse, começa assim, começa pequeno. Porque principalmente no Nordeste, que é um reduto petista, sempre foi governado por PT, os novos estados, tudo voltado pelo viés de esquerda. Então, é uma chama que acende quando Mossoró se levantou naquele 7 de setembro do ano passado, foi destaque a nível nacional, foi comentado a nível nacional, o movimento que Mossoró fez. Esse ano não foi diferente, foi muito maior, né? Foi muito maior. E algo que me chamou a atenção, no dia 30 agora, feriado, a gente organizando as coisas para fazer, né? Aí o que é que as pessoas diziam? Não vai dar ninguém nas ruas porque é um feriado, ninguém vai sair de Mossoró. Foi gigante, foi gigante. Todo mundo, 4 horas da tarde, no Alto de São Manuel, passamos por diversas ruas e bairros da cidade de Mossoró. Todo mundo, a quase 10 horas da noite, todo mundo fez a bandeira do Brasil e gritava que era Bolsonaro. Então esse movimento no Nordeste, e isso está acontecendo em todos os estados e em quase todas as cidades. É uma vela acesa, uma chama que vem crescendo, e você que é conservador, você que é cristão, conservador, acredita nas mesmas pautas de direita, venha para as ruas, vá para as ruas, para demonstrar aquilo que representa a sua visão. E se você não pode ir para as ruas, mas exerça o direito e não se omita. Não anule, não cancele seu voto. Faça uso da democracia, o exercício da democracia e vá votar. Não deixe de votar, não. Porque não vamos ter retrocesso. Nós vamos avançar cada vez mais. E agora, não só no nosso pensamento, no nosso dia a dia, mas nas nossas representações, na Câmara do Estadual, Federal, Senado, né? Vai haver isso. E tem algo em jogo que é muito importante esse ano. Próximo ano, quem ganhar para presidente, indica mais 2 ministros para o Supremo. Né? Mais 2 ministros para o Supremo, meu amigo. Não é pouca coisa, não. Não é pouca. Pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez no Brasil, o conservadorismo vai estar representado em toda a esfera social no Brasil. Pode ter certeza disso. Vamos continuar aqui a explicação de por que no Nordeste, por que a gente teve tudo isso e vamos ver o desespero do povo aí, né? E aí eu quero que você tenha em mente que, meu irmão, não desista, certo? Porque a vitória está bem pertinho, certo? Olha
o que está acontecendo. Quando você analisa do nosso ponto de vista, ou do ponto de vista dos indecisos, daquele pessoal que votou na Simone, daquele pessoal que votou no Ciro, como nós falamos aqui, a munição do Lula já foi utilizada, ele bateu ali no teto, certo? Aquilo ali não vai conseguir passar. Os votos de Ciro, os votos de Simone vão migrar em massa para o Bolsonaro. Eu arriscaria dizer aqui que de 70% a 80% daqueles votos vão para o Bolsonaro. Porque quem tinha que votar no Lula já fez isso para tentar liquidar a fatura no primeiro turno. Né? Aquela campanha do voto útil desidratou o Ciro, desidratou a Simone. Certo? Então o pessoal que tinha que migrar para o Lula já migrou, meu amigo. Os outros você vai migrar para quem? E aí, se você tiver dúvida disso, vai no que o Ciro falou agora, né? Aquele apoio envergonhado que ele deu ao Lula, um apoio envergonhado, tão envergonhado que ele nem citou o Molusco. E olha os comentários do pessoal, eu vou ler alguns para você, mas vá lá e leia, divirta-se. Certo? Divirta-se com o desespero desse pessoal. Olha o que o pessoal está falando. Vamos lá, olha aqui. Tu acha, Ciro foi lá, né, gravou aquele vídeo posicionando-se de forma envergonhada a favor do Lula, né, mas tão envergonhado que não conseguiu nem citar o nome dele. Né? Então o pessoal percebe, nada disso passa despercebido. E aí, olha o que os eleitores do Ciro falaram. Olha um comentário aqui. Tu acha que esse posicionamento vai levar seu eleitor junto? Vai não, Ciro, tô fora. Olha o outro. Que decepção, Ciro. Lula nunca, B22. Eu quase acreditei em você. Decepcionada. Bolsonaro 22. Péssima decisão, meu amigo Ciro. Votei em você nessa, mas segundo turno é 22. Votei em você e agora é Bolsonaro. Ciro nunca mais. Olha aí, tá até perdendo os eleitores civis. Olha o outro. Votei em você e me arrependo muito. Você vai apoiar o ladrão do Lula. Vou de Bolsonaro agora. Ou o outro aqui. 80% dos votos mudou para Bolsonaro. Cara, alguém, assim como nós, que fez a análise, né, foi lá zoar. Tinha respeito. Agora acabou. Bolsonaro 22. Votei em você no primeiro turno, mas agora irei votar no Bolsonaro. Não dá para entregar o país para a quadrilha do Lula. E veja, então, esses são só alguns exemplos. Olha isso. Eu me envergonho de ter votado no senhor. Maior esquema de corrupção do planeta e o chefe foi Lula. Essas foram suas palavras e agora se vende fantoche de parteiro. Nunca mais terá meu voto e quem sequer o senhor apoiar. Queimou total. Então, veja que acorda, meu povo. O PT está em desespero e não é à toa. Eles sabem que o Lula está no teto e que o que tinha de voto útil para ir para ele já foi. Agora esses votos vão migrar para o Bolsonaro. Veremos a virada. Tá bom? Eu queria mostrar ainda outra coisa. Tem um carinha, né? Que é o Nando Moura, que gravou um vídeo. Ele, anti-bolsonarista, se diz conservador, né? Mas é um conservador que quer destruir o conservadorismo por dentro. Sabe? Porque assim, quem se diz conservador pode não gostar do Bolsonaro, mas não tem outra escolha. É claro, eu conheço muitos conservadores que não gostam. Você tem esse direito, ok? Daí a ter outra escolha, não tem. A escolha é essa. Você me lembrou agora o padre, né? O padre com Simone Tebet. Ele diz, você tem um feminismo que é só seu. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, conservadores que é só dele. Eu tava vendo um vídeo, já agora à noite, quando a gente estava aqui organizando as coisas, daquele Bem-vindo Siqueira, que é um ator, que mora em Portugal, né, lulista doente, né? Meu amigo, tu quer se animar para tu ver, assista esse vídeo desse ator, né? Ele colocou nas redes sociais dele. O cara, meu amigo, decepcionadíssimo. Decepcionadíssimo, porque todo mundo foi pego de surpresa, porque as pesquisas já davam primeiro turno e tudo isso aí acabou. 14 pontos à frente, foi só 5. Foi. Então tem um vídeo dele rolando nos grupos, que ele mesmo postou. O cara frustradíssimo. Ele é petista mesmo da camisa de Lula. Vestir a camisa de Lula e fazer vídeo. Então ele assim, decepcionadíssimo. Ele dizendo que não tem chance de ganhar no segundo turno. Ele dizendo. A chance foi aquela. Não tem mais. Não tinha mais chance alguma. Quer dizer, um camarada. É lulista doente. Ele não é nem petista, ele é lulista. E nós estamos trazendo esses comentários do pessoal aqui que é para provar vocês
o tamanho da migração de votos que está indo para o homem. Certo? O tamanho da migração é gigante. Então você viu que os votos dos outros candidatos, né, Ciro, esse pessoal, vai migrar para ele. 80% dos votos vão para o Bolsonaro. Agora o que eu quero mostrar a vocês é que, além desses votos da oposição que o Bolsonaro agora vai puxar para si, ele também vai arrastar indecisos, brancos, nulos e aquele pessoal que não foi votar, abstenção. Muitos amigos meus estavam viajando. Até amigo meu, o Bolsonaro, doente, com a família estava viajando para a Europa, não voltou. Agora ele vai estar aqui para votar, ele é a família dele. Então, olhem isso. Então, é daquele canal que eu disse a vocês, certo? Do Nando Moura, que é o conservador que quer destruir o conservadorismo por dentro. Né? Tem até um livro que fala muito sobre isso, que é o Desinformação, do Yomihai Pashipa. Ele foi um espião russo, certo? E aí ele controlava esse setor de desinformação na Rússia. Controlava o setor, era um dos agentes de desinformação na Rússia. Aí ele explica, sabe como é que você faz a desinformação? Você contrata alguém de dentro do movimento. Porque para que a desinformação funcione, ela precisa ser espalhada por uma pessoa que os outros confiem. Aí você pega alguém que se diz conservador e coloca para o cara espalhar a desinformação que você deseja. Certo? Temos aí um agente de desinformação perfeito. E esse cara fez muita gente não votar. E aí eu queria mostrar para vocês o comentário das pessoas que escutaram esse cara e não votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Gente, se você for lá nesse vídeo, que é um vídeo que ele fez logo após a eleição, certo? Tem quase 500 mil visualizações, tem mais de 13 mil comentários. Pode rolar a barra de comentários ad infinito. E você vai ver 10 comentários de gente dizendo: eu não votei, mas agora eu vou votar Bolsonaro. Eu não votei, agora eu vou votar Bolsonaro. A cada 10 vai ter um que, beleza, tu não vai votar. Mas o resto não é a massa dizendo que agora vai. Falando em Nando Moura, assisti um dos vídeos dele um dos vídeos mais bacanas que eu assisti. Acho que foi esse ano ainda, né? Ele num podcast com o Nicolas Ferreira. Né? Osso! Batendo lá com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira simplesmente jantou. Jantou, ele literalmente jantou ele. Ele saiu atordoado do estúdio. Saiu atordoado. O Nicolas Ferreira jantou o Nando Moura. Nando Moura até hoje ele só venceu um debate, que foi contra o Mamãe Falei, que era tudo Val. Só que o que ninguém sabe é que aquele debate, os argumentos que o Nando Moura utilizou não foram feitos por ele. Os argumentos foram escritos e preparados, ele foi treinado para aquele debate por Alan dos Santos, do Terça Livre, que o Xandão destruiu completamente. Certo? Isso é o que ninguém sabe. Depois que ocorreu toda essa racha, toda essa confusão, o Paulo foi lá e gravou um dos programas que eu assisti, todos, o Boletim da Manhã, o Boletim da Noite, eu acompanhava bastante. Num desses programas ele mostrou lá, ele só tá aqui, ó, quem preparou tudo fui eu. Fui eu quem preparei o debate. Foi por isso. O que eu achava muito estranho, porque o Nando Moura, ele não é um cara intelectual, ainda que ele pose, certo? Ele não tem conhecimento. Sua melhor obra é o Mestre do Capitalismo, que não é dele. Não é dele. Sem comentário, viu? Quem fez aquele curso foi os caras da empresa lá, certo? Não tem nada a ver. Ele é um bom vendedor, isso aí é inquestionável. Ele é um excelente, ele é um vendedor incrível. A habilidade de venda dele ninguém pode questionar. Ele é um excelente vendedor. Pronto. É isso. Falando nisso, tem o Marçal, né? Também agora que declarou apoio ao Bolsonaro com força, né? O Marçal, na verdade, ele sempre foi, né? Ele colocou a campanha dele, né, como presidente, se colocou à disposição como presidente da República, sabia que realmente não teria nenhuma chance, e para poder aparecer um pouco, ele mesmo fala isso, para poder aparecer um pouco, porque ele sabe que o Brasil ele é assim, né? Ele podia ter as melhores ideias, ele poderia falar a coisa mais bonita do mundo, não pega. Só pegaria se ele mexesse com alguém. Aí ele teve a ideia, aí deu uma pancadazinha em Bolsonaro, deu uma pancadazinha em Lula, aí começou a aparecer. Mas ele sabia que, ele mesmo disse que no fundo ele era Bolsonaro mesmo, e deu uma batidazinha em Bolsonaro, era para ver se despertava. Ele deu até uma entrevista, ele foi participar do Pânico, né? O pessoal paga a internet para ver treta. É, exatamente isso. O Pânico, né, na Jovem Pan, é um dos programas que eu assisto diariamente, não perco, eles colocam lá, dá uma plaquinha, né? 2 dias sem treta, 5 dias sem treta, né? E aí Marçal, ele quis polemizar com o Marcos, que faz comentário lá no jornal, lá na hora, lá na Jovem Pan, né? No Pânico. E aí
tentou criar uma treta, tudo isso para chamar a atenção. Mas, vendo que realmente não tinha como, até porque não iam deixar a candidatura dele para frente, ele retirou e já deu total apoio. Até isso estão fazendo, sabia? Volta e meia eu recebo alguns vídeos, eu tenho uns amigos aí que são petistas em alguns grupos, e volta e meia eles me mandam, olha aí esse cabo aí, o que é que dizia, o que é que diz hoje? Aqueles cortezinhos tirados de contexto, né? E aí coloca falando de Marçal, fora de contexto, e falando de Bolsonaro, eu estava com Bolsonaro, mas quem vai ver realmente o contexto da coisa, vê que não tem nada a ver com aquilo que ele falou, né? É mais um apoio, é um cara que tem muito seguidor, é um influenciador. Eu fico vendo as lives dele, o cara junta, meu amigo, 20 mil, 30 mil, 70 mil pessoas na live. É um cara bastante assistido, né? Ele é coach, é um cara bem financeiramente e tem milhões de seguidores. Então, tá tocando o barco para frente mesmo na campanha do presidente, levando gente também. Falar de Magnus Malta, né? Magnus Malta, é um cara que... Esse aí eu estou adorando e eu já estou vendo, já estou pegando a senha para assistir os debates do Senado. O Magno Malta era para ele ter entrado em 2018. Só que em 2018 ele abandonou, literalmente largou a campanha dele para fazer campanha para Bolsonaro. Foi por isso que ele não entrou. Esse ano houve uma justiça, né? Esse ano foi feito justiça. Esse ano próximo, eu vi uma foto... Porque, inclusive, Damares, ela era assessora dele, né? Quando ele era deputado. Certo? Ela era assessora, agora tá aí, ó. O Magno Malta e a Damares. Hoje eu vi uma foto bacana mesmo, uma montagem bem bacana, do time do Senado do próximo, né? Os que entraram agora, que são bolsonaristas, que entraram e que vão estar no Senado no próximo ano. E eu vi lá uma montagem bem bacana. Aí tava lá o time montado, né? Magno Malta, Damares, Rogério Marinho, o cientista, né? O Marcos Pontes. Sabe assim, meu amigo, tava a turma todinha. E pelo que eu já ouvi por aí, a Damares parece que vai concorrer e está querendo ser a presidente do Senado. Eu acho que tinha gente que devia ser outras pessoas. No meu ponto de vista, eu acho que eu colocaria outras pessoas. Mas ela parece que vai brigar. A Damares, ela é aguerrida, né? Ela é aguerrida. Ela vai pra cima. O bom dela é que ela é aguerrida, ela briga mesmo, ela sabe. Mas eu pessoalmente teria outros nomes. Se eu pudesse influenciar, indicar alguma coisa, eu indicaria outros nomes para concorrer à presidência, que eu acho que teria mais capacidade, vamos dizer assim, de, né? Conhecimento, o negócio todo. É preciso ter em mente que nós tivemos uma grande vitória, mas que só renovou um terço do Senado. Né? Sim. A próxima vem... Na próxima é que a renovação é pesada e a gente bota para torar. São então, dois, né? Por estado. Para quem não... Vamos renovar 2 terços, né? São 2 senadores por estado. Para quem não entende, talvez não entenda, são 3 senadores, né? Deixa eu ver aqui. Nessa eleição é um senador, 2 já estão, né? Com mandato de 8 anos. A cada 4 anos renova um terço. E esse ano foi só um senador. Então, na próxima, a doutora Zenaide vai passar pelo crivo, né? Para ver se continua, se fica, e aí vai, né? Então, esperamos ela e seu Stephenson na próxima para Senado, que é 4 anos. Eles têm 4 anos de feijão para comer ainda, para a gente ver como é que fica, né? E aí, se não se orientarem, caem. Estarão fora. Enfim, então só para que você tenha noção, vamos ler alguns desses comentários da página do Nando, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, até para que vocês vejam para onde estão indo os brancos, os nulos e as abstenções. Vamos lá. Olha isso aí. Só quem já viu o vídeo de um presídio em São Paulo comemorando ontem à noite com a vitória do Lula sabe como dá uma estremecida. Um voto aqui já vai pro bolso. É Lula, porra! É foda, caralho! É bom, porra! É Lula, caralho! Bora, porra! É Lula, porra! Olha outro. E aí, pessoal, quando eu tô dizendo, pode rolar a página. Não para, não. Olha esse outro. Marquei de verdinho o pessoal que vai pro Bolsonaro. Então veja aí que são quase todos. Como já disseram aqui, Nando pode sair do Brasil. Mas nós que não podemos, temos que voltar no Bolsonaro. Outra aí, ó. PT de novo não dá. O outro, realmente o povo cogitar colocar Lula no poder novamente é uma falta de caráter ou da memória. Eu fui de Ciro. O outro aqui, não tem outro jeito.
a não ser escolher o Bolsonaro. Aí tem esse outro, ó, votei nulo, mas confesso que fiquei puto, bababá, isso daí a gente não sabe em quem vai votar. Né? Não deu uma dica, por isso que eu marquei de vermelho. Vermelhinho que pode ajudar o PT, né? Voto no Lula, ajuda o PT. Eu nem fui votar, olha aí, hein? Abstenção, nem votou. Eu nem fui votar no primeiro turno, mas quando